Povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, que Deus possa abençoar a sua tarde em nome do Senhor Jesus. Que esta programação possa verdadeiramente ser uma tarde de bênção no seu lar, que Deus possa entrar com providência na sua vida, em nome do Senhor Jesus, naquilo que você necessita, naquilo que você tem pedido a Deus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e observando esta passagem aqui no livro do 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Muito pregado, muito usado esse texto aqui nas pregações. E diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro ou uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas ou botijas, né? Ponha à parte e as que forem ficando cheias. A mulher foi embora, ali fechou a porta, atrás de si e dos seus filhos, estes lhe passavam vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma botija ou uma vasilha, né? Depende da versão. Mas ele respondeu: não há mais botija nenhuma, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá e venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto que sobrar. Amém? Que maravilha, né? Passagem, como eu disse, desde que eu converti, já ouço pessoas pregarem, tirarem aqui exemplos desta passagem, né? Muito valiosa, que o Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Muito famoso esse texto, essa passagem, e temos aqui muito que aprender. Temos aqui muitos ensinos para as nossas vidas. Aqui esta mulher, né, fica viúva, né? E esse marido dela era discípulo dos profetas, né? Conhecido de Eliseu, provavelmente era um dos discípulos de Eliseu, porque tinha as escolas de profeta, e ele morreu, mas deixou um problemão para aquela viúva, deixou um problemão para aquela mulher, deixou uma dívida que, a ponto de o credor, a pessoa que cobrava a dívida dela, ia levar, era normativa naquela época, poderia fazer isso, né? Era uma coisa que acontecia mesmo, ele poderia levar os 2 filhos que ela tinha para ser escravos até saldar aquela dívida. Provavelmente que a dívida não era muito pouco. Então este homem que partiu, ele deixou para a mulher este grande problema. Então, por isso que nós devemos tomar muito cuidado, trazendo um ensinamento para nós, né, não darmos um passo além daquilo que podemos. Tem pessoas, irmãos, que pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas que oram, jejuam, têm uma vida abençoada espiritualmente, mas elas não têm o cuidado na vida material, com as finanças. Elas esbanjam, elas gastam o que não podem, elas gastam a mais daquilo do que recebem, e muitas delas entram em dívida. E isso traz muitos problemas, né, para o homem, para a mulher, mesmo que sirvam a Deus, mesmo que sejam cristãos, né, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, isso não impede. Mas a dívida, o credor, as cobranças, os telefonemas, tira a paz da pessoa. Tira a nossa paz, não é verdade?
Então nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes entramos em dívidas, aqui a Bíblia não fala que dívida que esse homem fez, só sei que ele deixou um problemão para aquela mulher. Então devemos tomar muito cuidado. Lógico que a gente não sabe o dia da manhã, por exemplo. A gente vai lá e financia uma casa. Todo mundo tem um sonho da casa própria. Vai lá e financia, porque às vezes o salário não dá para comprar, para juntar, tem de financiar. Isso é normal. Desde você pagar o aluguel, você paga o financiamento da casa. Supimpa. Mas pode nesse meio, ninguém sabe o dia da manhã, pode acontecer um problema, vir um desemprego, vir uma enfermidade, vir as mudanças aí do governo e a prestação subir muito, né? Às vezes a pessoa começa pagando baratinho, depois não dá conta. É complicado, a gente não sabe, como eu disse. Mas se a gente não fazer também, não adquire. Mas isso é um bem material, um bem que todos nós sonhamos e é um bem que necessitamos. Tem pessoas que preferem ter um carro bom e pagar aluguel. Eu já sou mais reservado, eu prefiro ter a minha casinha, mais simples que seja, do que pagar aluguel. Prefiro andar a pé. O meu primeiro objetivo é a casa. Isso eu acho que é da maioria das pessoas, a casa, apartamento, não é verdade? Então, mas pode acontecer nesse tempo que você financia a casa, o carro, pode acontecer problema, desemprego, mudança dos planos econômicos, pode vir crises, como nós tivemos aí alguns anos atrás, quando deu aquele problema, né, daquela doença, muitas pessoas em crise, comércios parados, indústrias paradas, produção, deu muito problema, muitas pessoas ali teve perca irreparável, material dizendo, percas materiais, eu estou dizendo. Então, aqui não fala o que esse servo dos profetas, esse servo de Eliseu, esse homem que ficava na escola dos profetas, só sei que ele temia a Deus, mas deixou uma dívida grande para a mulher. Voltando no assunto da dívida, então, toma cuidado, meus irmãos. Como eu disse, a gente não tem uma bola de cristal para saber o dia da manhã, mas devemos ter os pés no chão. Devemos calcular, porque tem pessoas que arrumam problema rapidinho, ela ganha X e compromete quase o tanto que ganha, e esquece das outras áreas. Então devemos tomar muito cuidado, devemos fazer sim, porque se a gente não fazer, a gente não adquire, mas toma cuidado, não faz na alegria, não faz no entusiasmo, faça tudo conversado, né, estudado, né? Lógico, como eu disse, podemos ter surpresas no meio dessa aquisição desse produto, que é uma casa, que é um carro, que é um bem, mas é um bem de alto valor, né? Então, mas aí o que aconteceu? Essa mulher se viu em apuro. Agora com os 2 filhos, que ela esperava que eles pudessem a sustentar, porque naquela época a mulher não tinha muito trabalho, não tinha muita opção, não tinha INSS, não tinha ajuda do governo, não tinha isso. É os parentes, os filhos, os parentes mais próximos que cuidavam. Agora o marido morreu, agora, né, eu tenho os meus 2 filhos que vão me sustentar, vão me ajudar. Agora vem o credor, vem levar os filhos dela por causa da dívida do marido dela, que já tinha falecido, mas a dívida não caducou. Ela teria que pagar a dívida. No caso, como não tinha dinheiro, eles iam ser levados para escravo. Ela teve uma ideia, né, sabendo que ele estava ali com Eliseu, sabendo que ela estava nessa escola de profeta, que ele estava ali, era um homem temente a Deus, ela foi buscar socorro no homem de Deus. Coisa boa, irmãos, é quando nós buscamos socorro em pessoas de Deus. Né? Por mais que a palavra, muitas das vezes, não ouvimos aquilo que queremos escutar, mas procura conselho, irmãos, em homens e mulheres de Deus, pessoas maduras, experientes, pessoas de caráter, viu? Talvez você está com problema no casamento, problema na família, procura um conselho com pessoas de caráter, pessoas compromissadas com a família, pessoas compromissadas com o reino de Deus. Isso é válido, irmãos. Na multidão de conselho, nós tomamos decisões certas. Né? Procura conselho com pessoas que podem realmente, né, te
aconselhar com palavra de Deus. Né? Pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas que já têm uma vida vivida, né? Uma pessoa que já viveu aí, né? Tem experiências, não é verdade? Então, essa mulher foi buscar, né, um socorro, foi buscar ajuda no homem de Deus. E ali o homem de Deus deu uma estratégia para ela. O homem de Deus ali, usado por Deus, lógico, falou, vai, olha, o que você tem em casa? A mulher não tem nada, a não ser, sua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite, um jarro de azeite. Ela só tinha isso. Então, o que é isso para pagar as dívidas, para sustentar ela? Não é nada. Mas nas mãos de Deus, irmãos, um pouquinho, o jarro de azeite, a botija de azeite, olha, deixou aquela mulher em situação tranquila. Olha só o que Deus faz. A mulher busca o socorro na pessoa certa, no homem de Deus. A vida dela estava de ponta cabeça, a ponto de perder o sustento dela. Os filhos, a esperança estava nos filhos, e perdeu os filhos. Olha só, ia perder a família, que já estava viúva, já estava arrasada. Agora ainda vem o credor, vem levar a única bênção que ela tinha agora, que eram os filhos, ia ser levado para escravo. O que seria dela? Nada. Seria pedir esmola, seria esmolar, não tinha outro recurso. Mas Deus é bom. Deus é bom. Olha só o que ela falou para o homem de Deus. Ora, meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor, ó profeta, o Senhor sabe que ele era um servo, você sabe que este seu servo temia ao Senhor Deus. Então quer dizer, era um homem de Deus. Né? Lógico que é a graça de Deus que alcançou ela. Deus não tem culpa de se o homem de Deus fez conta lá e se endividou. Deus não tem essa culpa. Muitas das vezes nós endividamos, irmãos. Olha, que é conselhos para nós, irmãos, que a Bíblia nos dá. Muitas das vezes nós endividamos e queremos que Deus pague a conta. Não é assim, irmãos. Por isso devemos fazer tudo com cautela, estudado, planejado, com os pés no chão. Não haja com emoção. Devemos ser, né, seguros naquilo que estamos fazendo. Fazer as coisas, né, assim. Lógico que arriscar, todo mundo arrisca quando está fazendo um negócio. Mas devemos fazer com cautela, porque tem situações que nós entramos que Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso. Nós entramos em dívida, pegamos dinheiro com agiota, pegamos dinheiro no banco. Irmãos, eu estou aqui aconselhando os irmãos na palavra de Deus. Aí vem a cobrança, aí Deus me socorre, Deus me ajuda. Ué, Deus mandou você pegar? Deus foi lá, assinou o documento por você? Não. E nós não podemos fazer, vou fazer, Deus proverá. Não é bem assim, irmãos. Aí você está jogando a responsabilidade para Deus. Deus não, né? Deus, ele não vai resolver problema de pessoas, né? Insensatas, pessoas que fazem as coisas sem juízo. Deus não é. Nós muitas das vezes agimos, né? Sem pensar, sem calcular, sem analisar o mercado, sem fazer ali sem buscar conselhos, aconselheiros, e fazemos de qualquer depois entramos numa furada, num problema, aí queremos que Deus nos ajude, irmão. Não é bem assim, né? Mas Deus é bom. Eu vejo aqui também, nesse caso, Deus aqui não fala o motivo dele estar endividado, mas Deus teve misericórdia, Deus usou o profeta. Deu uma instrução a ela pedir vasos emprestados para os vizinhos. Aqui eu aprendo outra coisa, como está a sua comunhão com os vizinhos? Aqui imagina se essa mulher fosse uma mulher ruim, uma mulher que ninguém gostasse dela, uma mulher que todo mundo da rua, do bairro, conhecia ela como uma mulher ruim, uma mulher que não presta, uma mulher que xinga, uma mulher que não tem um caráter. Imagina, como que ela ia conseguir vasilhas aqui nesta época aqui? Não é como hoje. Né? Naquela época era difícil, era valioso, aqueles jarros, aquelas jarras, né, que na minha versão tá jarros, né? Mas aquelas botijas, ou jarro, era de barro, uma coisa bem, né, simples, mas
nem todo mundo tinha muita quantidade em casa. Parecia uma moringa, vamos dizer, para quem mora na roça, aquelas moringas de barro que nós põe água, eu já usei muito na roça. A água fica friinha o dia inteiro, né? Aquelas moringas. Então, ela tinha comunhão com os vizinhos. E como está a nossa comunhão com os vizinhos? Será que alguém pode chegar e perguntar de mim para o meu vizinho, ó, você conhece o Eurípides ali? Como é que é a vida deles ali? Será que alguém pode perguntar de mim, assim, alguém que chega aqui na minha rua, no meu bairro e pergunta de mim, será como que vai ser? Será o que os vizinhos vão falar de mim? Nós devemos pensar nisso também. Como está a nossa comunhão com a vizinhança? Né? Todo mundo tem raiva de nós, todo mundo vê nós como uma pessoa ruim, uma pessoa, né, de mau caráter. Como está a nossa... Lógico, tem pessoas que não gostam de cristão. Eu passo por isso aqui. O meu vizinho não gosta de crente. Não gosta. Eu faço de tudo para que ele mude esse pensamento. Tento ser bom, tento ajudar, tento estar... Se precisar, estou presente. Para quê? Para que ele mude esse pensamento. Eu tenho um vizinho que não gosta. Ele não gosta de pessoas de crente. Mas a gente conversa, trato ele bem, faço de tudo para ele mudar essa visão. Mas eu procuro não dar motivos para falar, não, procuro de tudo para não dar motivo para que os meus vizinhos venham me criticar. Isso deve ser uma preocupação nossa de cristão. Eu sei que nós não agradamos todo mundo, mas que depender de nós, irmãos, devemos fazer. Então essa mulher pega bastante vasilhas. E daquele azeite que ela tinha em casa, que para ela não valia nada, mas para Deus, né, sempre temos alguma coisa para ser o pontapé para Deus usar. Já observou que Deus, ele não deu primeiro o azeite, a botija primeira foi da mulher. Ele multiplica na nossa vida aquilo que temos, irmãos. Aprenda isso. Você viu as multiplicações de pães de Jesus? Alguém ali tinha alguns pãezinhos, alguns peixinhos, Jesus multiplicava. Lá naquela festa, o primeiro milagre de Jesus, que transformou a água em vinho, tinha de ter a água ali, as talhas, tudo, e Jesus, ele transformou, fez o milagre da transformação. Mas tinha de ter água, então tudo começa de nós devemos ter um pouco para Deus multiplicar. E no caso dessa mulher, o que ela tinha serviu. Aprenda isso, o que você tem vai servir para Deus abençoar, para Deus multiplicar. Aquela mulher tinha uma botija de azeite, não sei de quantos litros, só sei que pegou o vasinho emprestado por toda a vizinhança e encheu tudo, irmão. Só parou quando encheu todas as vasilhas, não tinha mais. Né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, juntava em garrafa PET, né? Juntava centenas e centenas, né? Mas naquela época, né, não tinha garrafa PET. Era as botijas que guardava. Mas o que tinha foi cheio. Aí essa mulher viu, fechou a porta. Tem milagre, irmãos, que é só você e a sua família. Quem viveu esse milagre foi só os filhos e a mulher. O profeta falou, ó, você vai, põe dentro, fecha a porta. Vai, fecha a porta atrás de você e de seus filhos e derrama o azeite. Esse milagre era só para eles, não era para os vizinhos. Tem milagre, irmãos, que é só para nós. Tem milagres que é com as portas fechadas. Tem milagre que Deus vai fazer que só você e a sua família vai ver. E esse milagre foi um. A mulher pegou as vasilhas, fechou a porta atrás de si e foi enchendo até acabar as vasilhas. Depois ela volta no profeta. E o profeta dá mais a última dica para ela. Vá, venda esse azeite, pague a sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. A dívida era alta, mas o milagre foi grande. Imagina naquela época, esse tanto de azeite. Imagina, né, ela vendendo esse azeite agora. E era uma coisa fácil de vender, porque servia tanto na culinária, servia como combustível, servia como remédio, servia de perfume. Azeite servia para muitas coisas. Tinha muita utilidade naquela época. Foi fácil vender. Vendeu, pagou, a Bíblia não dá continuidade, mas como ela obedeceu às primeiras ordens do profeta, com certeza ela obedeceu a essa última ordem. Vendeu ali o azeite e pegou o dinheiro que sobrou,
quer dizer, pegou o dinheiro, pagou o credor, eu até imagino. Olha só, pensa comigo, vamos viajar? Imagina o credor chegando lá. Hoje eu vou buscar esses meninos, hoje eu vou levar os filhos dessa viúva. Tô cansado de vir aqui cobrar ela. Chega lá, ô fulano, que aqui não tem um nome. Ô mulher, eu vim buscar seus filhos e acabou. Já trouxe aqui, ó, até mais uns jagunços aqui, para nós vamos levar, nem se for na marra, nem se for amarrar, nós vai levar. A mulher, não, meu senhor, pode ficar tranquilo, entra aqui, pode entrar aqui, eu tenho dinheiro para pagar a dívida. Imagina como que aquele homem saiu dali, o credor. Nossa, como que ela conseguiu essa quantia tão alta? Eu já ia levar os filhos, porque como que eles iam pagar essa dívida? Mas não sabia ele que Deus visitou a casa daquela viúva naquele dia. Aleluia! Deus visitou a casa daquela viúva naquela semana. E a mulher foi, vendeu, obedeceu o homem de Deus, e imagino como que aquele credor saiu. Feliz, porque recebeu aquilo que era seu. Mas da onde veio aquele dinheiro? Da onde veio aquela prata? Não sei como que ela pagou, mas da onde veio a quantia para pagar? Não sabia ele o milagre que aquela mulher tinha vivido. E agora, sobrou para ela. Sobrou, não sei quanto que sobrou, a Bíblia não fala, mas o profeta diz, vai, vende, paga a dívida, você e seus filhos vivam do que sobrar. Provavelmente sobrou bastante, porque foi muito azeite, e o azeite era caro. Era um azeite caro na época, porque, como eu disse, servia para tudo, fazer pão, culinária, remédio, servia para ungir. Olha, irmão, era a base, o azeite. Servia para muita coisa, para perfume, para tanta coisa. E ali vai, agora a mulher é abençoada e tem até uma reserva para viver um tempo, não sei quanto tempo. Que coisa maravilhosa, é isso que Deus faz, irmão. No começo da história, começa a mulher perdendo os filhos, a ponto de perder. Agora eu vejo a mulher com dinheiro na conta. Não tinha, né? Você entendeu a jogada? No começo da história aqui, quando a mulher vai ao homem de Deus, ela está perdendo os filhos, já tinha perdido o esposo. Provavelmente não tinha bem nenhum, agora ela ia perdendo o mais precioso, que eram os filhos, a família. E agora a mulher, depois de obedecer à voz do homem de Deus, depois de obedecer às palavras do homem de Deus, a mulher agora tem até conta bancária, tem até dinheiro sobrando, dinheiro no banco. É assim que Deus faz, irmãos. Ele muda situações. Aqui foi uma provisão de Deus imediata, real, verdadeira. A mulher viveu o milagre. Imagina o coração dessa mulher quando despejava ali Viaja comigo. Imagina ali você dentro da sua casa com a porta fechada, a mulher virando aquela botija de azeite e o negócio não parava de sair. Foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Que coisa linda, meus irmãos. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando Deus quer nos abençoar, tem hora, tem momento que o milagre é só para nós. Fecha a porta, obedecemos a instrução do profeta, que era um homem de Deus, e a mulher viveu um milagre, irmãos. Olha só, da miséria agora para uma situação privilegiada. Da miséria agora a ter bastante, até sobrando. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda que Deus faz. E Deus vai fazer na sua vida se você crer. Você pode estar passando um momento como esta mulher, perdeu o marido, agora poderia perder os filhos, mas ela foi na pessoa certa, no homem de Deus. O homem de Deus, usado por Deus, instruiu ela. Agora a mulher está vivendo bonança. Agora a mulher tem até sobrando. Que maravilha! É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Muitas das vezes chegamos nos pés do Senhor, espiritualmente miserável, emocionalmente miserável, perdendo família, perdendo empresa, perdendo a vida, perdendo tudo, pensando em tirar a vida. Aí Deus nos entra com providência, Deus multiplica na nossa vida, o milagre acontece na nossa vida, o milagre acontece no nosso casamento, o milagre acontece na nossa família, o milagre acontece na nossa vida espiritual. E Deus nos coloca numa situação privilegiada, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus, minha irmã. Ele é Deus, meu irmão. É Deus da providência. Aleluia. Aleluia.
Então Deus não nos despreza, Deus não nos abandona, Deus sempre tem um escape para o filho, para a filha dele, Deus sempre tem um direcionamento para nós. Não se turbe o vosso coração nesta tarde, crede em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Aleluia, Ele é Deus de milagre. Aqui estava tudo perdido, já não tinha mais esperança para essa viúva, mas ela foi ao profeta, foi ao homem de Deus. E ela observou, obedeceu às instruções do homem de Deus. E o milagre aconteceu. Obedeça às instruções do homem de Deus. Não faça as coisas de qualquer maneira. Seja sábio. Esteja com os teus pés no chão. Não gaste mais daquilo que você ganha. Não faça conta duvidosa. Cuidado. Faça as coisas, consciente. Deus abençoa quando as pessoas fazem as coisas consciente, irmãos. Deus abençoa quando as pessoas é prudente. Deus sempre fala em prudência. Deus não gosta de pessoa insensata. Em todas as áreas da vida, eu estou dizendo, na vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento, seja fiel a Deus em tudo. A mulher falou, olha, você sabe, profeta, você sabe que o meu marido, seu servo, era um homem que temia a Deus. Era um homem que temia o Senhor Deus. O profeta não questionou. O profeta conhecia o marido dele. Não, realmente ele era um homem de Deus. Ele não questionou. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus, irmãos. Ele cuida dos seus, irmãos. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, é na fidelidade, honrando o casamento, honrando a família, honrando os nossos compromissos, honrando a Deus, andando em santidade, desviando a aparência do mal, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é troca, mas Deus tem prazer em abençoar quem é fiel. Deus não tem prazer naquele que é infiel, naquele que é inconstante, naquele que é desobediente, naquele que faz o que dá na telha, não. Ah, irmão, minha irmã, Deus tem muitas bênçãos para a sua vida. Se você contemplasse o que Deus tem para a sua vida, o que Ele pede de você, meu irmão, minha irmã, fidelidade, obediência. Sai desse relacionamento errado, sai dessa vida dupla, sai da pornografia, sai do vício. Olha, mortifique a sua carne, mortifique a sua vida aí secular aí para agradar a Deus. Faça isso. Tem pessoas, irmãos, que não, olha, ela não move nada para agradar a Deus, ela vive do jeito que ela quer, e quer que Deus abençoe ela. Irmãos, o caminho que nós andamos é estreito, irmãos. O caminho que você e eu andamos é estreito, caminho estreito, não tem jeito de levar fardo pesado, não, fardo grande não, porque o caminho estreito não passa. Não tem como nós entrar no caminho estreito com o nosso fardo de pecado, não tem. Renuncie a si mesmo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se Deus não mudar a sua história, eu paro de pregar o evangelho. Você que está vivendo aí uma vida de sofrimento, mas você não tem compromisso com Deus, você até é simpatizante do evangelho, você até gosta das minhas mensagens, você até gosta das minhas orações, mas tem um compromisso com Deus que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus é Deus de milagre. Olha o milagre que Ele fez na vida dessa viúva. A mulher não tinha nada, perdendo os filhos, perdeu o marido, não tinha mais nada. E os credores em cima. Imagina que situação. E os credores em cima. Mas Deus fez o milagre. Pagou o credor. E agora uma vida abastada, uma vida abençoada. Como que Deus muda a história? Olha só, basta nós obedecer. Mas ela obedeceu o que o profeta falou. Ela obedeceu, irmãos. Ela não mudou um tio. Esse é o segredo. O que o profeta falou, ela fez. E o milagre aconteceu. E esse homem era homem de Deus. Esse homem Eliseu. Amém? Que nós possamos, irmãos, guardar essa palavra, viver a palavra de Deus. Que essa palavra continue falando no seu coração nesta tarde de quinta-feira. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, no nome de Jesus, que eu estou aqui mais uma vez, Pai, agora nesta tarde de quinta-feira, 3 de outubro de 2024. Eu agradeço o Senhor por essa oportunidade, agradeço o Senhor por falar conosco através desta palavra. Que maravilha, Senhor, é viajar na Tua palavra. Sempre o Senhor tem algo extraordinário para nos revelar.
Sempre o Senhor tem algo da parte do Senhor para falar conosco. E eu creio, Pai, que esta palavra teve destino certo, teve destinatário. E eu mesmo aprendi muito, Senhor. Pai, continua falando conosco. Que nós possamos praticar a Tua palavra. Que nós possamos obedecer a Tua palavra sem reservas. Como esta viúva obedeceu a palavra do profeta sem falhar. E o milagre aconteceu. E ela entrou na história como uma pobre viúva sofrendo, estava a ponto de perder até o filho, já tinha perdido o esposo. Mas a história dela termina uma história de vitória, uma história próspera, porque ela viveu do resto daquele milagre do azeite. Senhor, o Senhor pode mudar situações. Visita a situação dos nossos irmãos que estão passando um momento difícil na vida financeira. Quem sabe pessoas aqui têm sido cobradas, está cansada, já não suporta mais tantos credores na porta. O Senhor pode mudar a história dele, dela, como o Senhor mudou a história desta viúva. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Muda a história de pessoas aqui na vida, Senhor, na vida profissional, na vida financeira. Meu Deus, muda o quadro, muda a história. Escreva uma nova história de vitória, Pai. Senhor, fica conosco, meu Pai. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa todos que estão precisando de um milagre, pessoas que estão internadas, hospitalizadas, pessoas que estão acamadas em casa. Dá saúde, Senhor. Repreenda toda sorte de enfermidade. Dá saúde para o teu povo. Abençoa o teu povo. Levanta este homem, levanta esta mulher. Dá saúde, Pai. Queima todo o mal. Queima todo o câncer. Meu Pai, essa pessoa que está preocupada, Senhor, porque vai ter de fazer cirurgia no estômago, foi diagnosticado com problema de câncer, ele já fez 2, mas tem mais uma agora, Pai. Tenha misericórdia do teu filho, visita ele, Senhor, dá graça. Ô Senhor, entra com providência. Eu não sei qual o melhor caminho, mas o Senhor sabe. Eu suplico a tua bênção pela vida deste homem. Meu Deus, tenha misericórdia. Visita todos os nossos ouvintes. Meu Deus, entra com providência, Senhor. Entra com a providência do céu. Esta é a oração que eu faço, Pai Santo. E no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus, meus irmãos. Toma posse da tua bênção nesta tarde de quinta-feira. O mesmo Deus que operou na vida desta viúva, ele opera na sua vida hoje. Hoje. Amém? Creia, não duvides. Não duvide, somente creia, em nome de Jesus. Nesta tarde vamos ficando por aqui. Eu vou deixar um testemunho para a nossa edificação. E se o Senhor permitir, às 0 horas, à meia-noite, estaremos aqui na oração da madrugada. Deus abençoe a todos, ficam com Deus e até lá, em nome de Jesus. Bom dia, irmã Débora, presbítero Eurípio, a paz do Senhor Jesus. Eu vou contar um testemunho já recebi, já tem tempo, já tem bastante dias já. Eu estava com uma dor no braço, me deu uma dor no braço, sou cabeleireira, trabalho muito tempo de cabeleireira e deu uma dor no braço direito. Aí aquela dor não saía e começou a ficar muito forte. Aí um dia eu estava, sempre de manhã eu acompanho. Aí a hora que o irmão Eurípio estava orando, me senti de colocar o celular em cima da dor. E a dor ali foi aliviando, daquele dia em diante acabou, graças a Deus fui curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero contar mais uma, não vou ser muito longo, mas eu vou contar. O meu esposo, ele estava com a infecção urinária, não sei se era infecção, que aquilo, uma coisa estranha, foi no médico. O médico passou remédio, e ele tomou e não estava melhorando. Aí passou os exames, foi no outro médico, passou muito exame para poder fazer e passou também o mesmo remédio que estava tomando, não estava melhorando. Aí depois eu sempre orando, pedindo ao Senhor, e aquilo não passava aquela queimação na urina, aquela coisa estranha, e ele sempre passando mal,
e tomava os remédios e não tinha jeito. Mas graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ele está curado, está bem, graças a Deus. Sarou, fez até os exames, nem pegou ainda, mas ele já está bem, graças a Deus. O Senhor Jesus o curou. E eu agradeço, né, a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado e por Ele também ter colocado vocês em nossas casas, nosso caminho, para que a gente também acompanhe, né, faça o nosso culto de manhã, nosso culto à tarde. A gente acompanha ouvindo a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus fala conosco. Isso é muito bom. Eu agradeço a Deus e aos irmãos que têm orado por nós. Fique na paz do Senhor Jesus.